E no Café com Política de hoje a gente recebe o deputado Cristiano Silveira, do PT. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e vice-líder do governo Fernando Pimentel. Deputado Cristiano Silveira, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no Café com Política. Bem-vindo à Super Notícia FM. Muito bom dia, Rodrigo. Prazer todo meu. E obrigado aí pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo, tomar esse café com política aqui com vocês. Pois é, deputado, o senhor é vice-líder do governo Fernando Pimentel na Assembleia Legislativa e ontem o governador participou ao lado do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, de um ato na prefeitura que tratava da questão da Lei Candir. A gente sabe que a Assembleia, inclusive, está muito empenhada nessa questão de tentar reaver para o Estado as perdas que Minas Gerais teve ao longo das 2 últimas décadas, principalmente, com essa questão da Lei Candir. E chamou muita atenção a fala do prefeito Alexandre Calil, e a gente até destacou hoje aqui na programação, aqui no Super N Primeiras Notícias, de que essa é uma derrota de todos os políticos mineiros por incompetência, foi a palavra dele. E ele falou isso ao lado do governador. O que o senhor faz de avaliação dessa frase do prefeito Calil ontem, nesse evento ao lado do governador Fernando Pimentel? Eu entendi que o prefeito, na verdade, ele talvez tenha dito de 2 derrotas, vamos dizer assim. Uma diz respeito às usinas da CEMIG, Exato, né? As usinas da CEMIG, aquelas 4 usinas que Minas perdeu. Houve um esforço da bancada de deputados estaduais mineira, o esforço da bancada de deputados federais. Eu para ser muito honesto, Rodrigo, eu acho que houve um esforço muito verbal, mas faltou um esforço de verdade de fato. Nós, com uma bancada de deputados federais, 53 deputados federais, 3 senadores, é força suficiente para, por exemplo, obstruir qualquer votação que seja no Congresso Nacional. Então, se houvesse realmente esse interesse da grande maioria das bancadas, dos parlamentares mineiros, para evitar que as nossas usinas fossem vendidas, fossem leiloadas, eu tenho certeza que Minas não teria perdido patrimônio. No campo, no aspecto do que pode fazer a Assembleia Legislativa, nós temos uma atuação muito limitada. As nossas prerrogativas se limitam ao processo legislativo dentro do Estado. É diferente dos deputados federais e senadores. Então eu entendo que ficou muito no verbalismo, ficou muito no simbolismo do gesto de ter solidariedade, mas faltou uma ação prática. E nós sabemos por quê, né? Temos uma série de parlamentares que têm cargos no governo federal, que tem um volume significativo de emendas prometidas por parte do governo Michel Temer, o que justifica, entre outras coisas, né, muitos parlamentares de Minas terem votado contra a sua investigação naquele episódio. Então, eu acho que o prefeito Calil, ele colocou muito bem, mas poderia ter ido além, poderia ter dito que faltou realmente um compromisso de verdade, além desse simbolismo. No caso da Lei Candir, outro problema, né? No caso, eu acho que o mesmo instrumento poderia ser utilizado, uma pressão forte das nossas bancadas para que Minas recebesse essa compensação. Nós estamos falando da perda, aí, desde quando a lei foi sancionada, de mais de 135 bilhões de reais. Então é um volume muito alto, é um recurso que, se nós recebêssemos, resolveria o problema não só do Estado, que tem uma dívida altíssima, parte dela herdada, outra parte componente da crise que nós vivemos, e também as próprias prefeituras que estão aí juntando dinheiro para ver se consegue pagar 13º. O senhor fala dessa questão da Lei Candir, mas não existe uma comissão para isso? Como é que estão os trabalhos dessa comissão? Ela está parada ou ela está avançando? O que é que está faltando para que ela realmente Nós temos uma funcione? comissão criada na Assembleia para acompanhar. Volto a dizer que, lamentavelmente, nós não temos prerrogativa constitucional de determinar que seja feito esse encontro de contas. Há também um movimento das bancadas federais. Há, por exemplo, o projeto de lei que tramita, que eu acho interessante, que entre esses projetos tem um que propõe o fim da Lei Candir, extinguir a Lei Candir para acabar com isso, né? Tá, então tudo bem, se você tem a desoneração do ICMS e você não tem a compensação, que é aquilo que prevê a lei, então vamos acabar então com a lei e o ICMS então recolhido passa a pertencer aos estados e aos municípios. Não tem lógica, por exemplo, você exportar e aquele que compra lá fora não paga o imposto e depois ele vem beneficiado para Minas Gerais, como minério, por exemplo, e a gente paga já com o imposto embutido. Eu pago 18%, você paga 18%. Quem exporta a nossa matéria-prima, a nossa commodity, não paga nada. Então, quer dizer, é um recurso que hoje faz falta, né, para os estados, para os municípios poderem tocar. Então, eu penso que o chamado encontro de contras, eu tenho dúvida se ele vai acontecer. Eu vejo os nossos parlamentares, as nossas bancadas de Senado e Federal tão vulneráveis e refém do governo federal que eu não vejo que eles possuem autonomia, independência e força política para fazer com que isso aconteça. Ah, mas a decisão do Supremo não fala que esse encontro tem que ocorrer no prazo de 1 ano? Tem, mas com qual interpretação? O ministro da Fazenda pode dizer que entende que é a partir da decisão e não a partir da promulgação da lei. Se for isso, não vai chegar nem a 5 bilhões que vai ser repartido aí pelos estados que tiveram perdas pela Lei Candir. Mas o senhor acredita que isso acontece ainda nesse governo do presidente Temer? Ainda se consegue fazer isso? Acredito que nós vamos ter postergações. Eu vejo que o presidente
ilegítimo, na minha opinião, né? Me deixa dizer assim, Michel Temer, ele vai manobrar para que não faça esse encontro de contas. Pelo contrário, ele não tem feito nada para que Minas receba o que lhe é de direito. A sua última ação, vamos voltar a dizer, que foi a ação da venda das usinas da CEMIG, é para poder fazer recurso, fazer caixa, inclusive para honrar compromisso como pagamento aí, de votações que ele tem tido no Congresso Nacional, para poder sobreviver, né? Sabemos que é o presidente com a menor popularidade desde que são feitas pesquisas de avaliação de desempenho de presidente a partir da reabertura da democracia, e ele, para poder se sustentar, tem sido como? Então tem que fazer recurso para pagar as emendas, pagar os acordos lá. Então eu não vejo nenhum gesto do presidente Michel Temer no sentido de fazer o encontro de contas e dar a Minas Gerais o que lhe é de direito. Deputado, desde o começo da entrevista o senhor está criticando bastante a postura da bancada mineira em Brasília, né? E volta e meia a gente ouve no meio político de que a bancada mineira ela é desarticulada, de que ela não tem força, de que ela não consegue vitórias para valer para o Estado. E o senhor não é um deputado federal, mas é alguém que está no meio político, é alguém que conversa, que atua ativamente no meio político. E enquanto deputado estadual, enquanto um agente político, qual a opinião que o senhor tem da nossa bancada dos 53 deputados federais, que nunca é demais lembrar, é a segunda maior bancada do país, em números? Aqueles deputados que, na minha opinião, foram contra o golpe, eles continuam mantendo uma posição coesa, em defesa de Minas, da democracia e do Estado. Outros parlamentares, por circunstâncias, foram favoráveis ao afastamento da presidenta Dilma sem crime, vamos lembrar isso, e a entrada do ilegítimo presidente Michel Temer, que hoje compõe a base do Michel Temer, que hoje participa do governo Michel Temer. Eu percebo eles com muitas dificuldades de fazer esse enfrentamento, de fazer a defesa de verdade de Minas. Eu vou te dar um exemplo. O líder da bancada mineira, deputado Fábio Ramalho, que é o nosso vice-presidente na Câmara dos Deputados. O deputado Fábio Ramalho esteve num dia na Assembleia, deu uma entrevista dizendo que conversaria, por exemplo, com o presidente Michel Temer, que tentaríamos um acordo, porque Minas, a CEMIG tinha dinheiro para comprar uma das usinas, tentaríamos um pool de recursos para tentar uma segunda usina, e as outras usinas a gente ia conversar para ver o que acontece. E no outro dia, o que nós tivemos? O leilão aconteceu, as 4 usinas foram vendidas. O deputado Fábio Ramalho fez uma fala extremamente estarrecido e surpreso, mas depois deu uma outra entrevista dizendo, agora passou a bola para frente, eu não tenho que tocar o país. Então como é que é isso? São essas questões que ficam no ar e a gente acaba questionando qual que é o grau realmente de compromisso com o Estado e não o compromisso com o governo federal. Eu acho que, historicamente, Minas sempre foi um Estado forte, politicamente. Se a gente não resgatar isso, nós vamos ser um Estado relevado à segunda categoria. Então, Minas Gerais precisa reassumir o seu papel, o seu protagonismo, a sua importância. Nós estamos falando num estado importante historicamente, politicamente, economicamente, o segundo maior colégio eleitoral. Ou a gente tem altivez para cobrar o que é devido ao nosso estado, ou sempre nós vamos aceitar que as respostas, os resultados e medidas sejam tomados e nós vamos achar que é natural por causa do momento. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que, eu falo isso muito na Assembleia. Nós, deputados estaduais, temos nossos parceiros de dobradas. Nós, deputados estaduais, em alguns casos, somos dirigentes dos partidos, que compõem e têm a presença dos deputados federais, que a gente possa, então, exigir dos nossos deputados federais, que compõem os nossos partidos, se nós temos essa compreensão, que possam ir além da solidariedade nas causas que são importantes para Minas, mas para uma ação efetiva, concreta, que obstrua as votações, que esvazie o plenário, que apresente moções, que apresente projetos de leis que possam realmente fazer justiça ao nosso Estado. A recuperar, compensar as perdas que Minas tem tendo nesse momento político. Em pouco mais de um ano da mudança de governo, nós estamos falando de perdas significativas que Minas Gerais tem tido. Deputado, falando sobre essa questão de perdas, a gente recebeu aqui recentemente deputados da oposição que criticam a postura hoje do governo Fernando Pimentel, do seu partido, em relação ao parcelamento dos salários dos servidores. E que essa questão está longe de ser resolvida e que isso também acontece por causa do grande apoio que ele tem dentro da Assembleia. Então, o senhor, enquanto vice-líder do governo na Assembleia, o que é que o senhor pode falar sobre isso? O que é que está previsto de melhora no governo Pimentel em relação aos servidores? Adelma, olha só, quando eu assumi aqui o mandato, meu primeiro mandato, eu tive a oportunidade de votar o orçamento para 2015. Você sabe que peça orçamentária, você prepara ela no ano para vigorar no outro ano. Você vota ela no ano para exercício, né, do ano seguinte. A peça que nós votamos era de 2014, havia sido elaborada pelo governo anterior. Nós fomos votar ela lá para março, abril de 2015. Eu já estava como deputado e votei, então, essa peça. O que nós percebemos? Quando nós fizemos a análise da peça orçamentária, você tinha receita, despesa, receita menos despesa, zero. É o milagre do déficit zero, que então eles falaram por muito tempo. Fizemos a revisão da peça. Havia superestimativa de receita e subestimativa da despesa, inclusive com gasto com o pessoal. Nós chegamos a localizar
um valor que em torno de 8 bilhões de reais de déficit. Então, primeiro ali desmistificamos o déficit zero e já no primeiro ano do governo Fernando Pimentel, um déficit altíssimo das contas. Isso tudo sendo agravado pela crise econômica, que não sei o que estou dizendo, qualquer um que liga a televisão sabe o que está acontecendo. Quem olha a situação do estado do Rio de Janeiro sabe que lá nós não estamos nem falando em parcelamento, nós estamos falando em atraso de pagamento de mês para outros meses, que a situação tão ruim quanto a de Minas, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, ou que seja no Espírito Santo, enfim. Nós sabemos que a crise ela bate os estados como um todo. E Minas, eu falo que o governador, o parcelamento que nós temos hoje, ele não é porque o governador acordou mal-humorado, fala, eu estou mal-humorado, eu estou com raiva do servidor, vou parcelar. De maneira alguma, é uma contingência, uma necessidade para o governo conseguir fechar o mês e não precisar sequer atrasar de um mês para o outro salário. É uma situação que o governo busca solução para voltar a pagar em dia. Ela atinge hoje em torno de 25% do quadro funcional do Estado, 75% dos servidores recebem em dia, então também é importante a gente frisar isso, e 25%, em torno de 25%, tem o parcelamento. Mas, volto a dizer, o pagamento ele acontece dentro do mês. Fernando Pimentel não herdou só isso de problema, né? Então nós herdamos a crise financeira que nós tivemos que encontrá-la, nós encontramos então o déficit orçamentário e encontramos uma série de passivos, né? Passivo na educação, olha a situação dos professores. O professor não recebia piso. Professor, nós tínhamos 2/3 do quadro do funcionalismo da educação em condição precarizada, que são os contratos frentes aos concursados. Nós pegamos 4 mil veículos da Polícia Militar sucateado. Nós pegamos déficit tanto da PM quanto da Polícia Civil. Mais de 60% das escolas sem laboratório. E aí eu poderia citar para você que é uma série de situações que nós encontramos. E aos pouquinhos o governador tem conseguido resolver. Hoje já são mais de 46 mil professores convocados dos últimos concursos, 11 e 14. Nós melhoramos a remuneração para os diretores, nós estamos cumprindo o acordo do piso com a educação, às vezes tem atraso no pagamento chamado abono, mas não tenho dúvida que até 2018 serão incorporados e nós vamos pagar o piso, que foi o acordo que nós fizemos, por isso ainda não tivemos greve da educação como tivemos nos governos anteriores. Nós já convocamos mais de 1.080 na primeira chamada investigadores, agora mais 106 dos excedentes, já convocamos policiais militares, teremos uma outra leva agora no primeiro semestre ainda de 2018. Então o governo está acontecendo, né? Instalação da rede SAMU, entrega aqui na região metropolitana mesmo, Belo Horizonte, nós tivemos 80 unidades móveis da polícia instalada, que melhorou a sensação de segurança. As pesquisas já mostram que as pessoas estão tendo uma percepção melhor da segurança. Então eu falo que o governador Pimentel é um cara criativo. Mesmo no cenário de dificuldade, ele consegue pensar soluções. No primeiro ano, a utilização do chamado depósito judicial ajudou a gente a compor um recurso de caixa para poder passar e passar aquele ano. No segundo ano, o ingresso com um pedido de liminar no Supremo para suspensão do pagamento do juro da dívida, que a gente paga em torno de 500 milhões mês da dívida. Inclusive, se fosse feito aquele encontro de contas, sabe, o Rodrigo, da Lei Candir, nós poderíamos zerar a nossa dívida e ainda ter um créditozinho. Seria algo que era um caminho, né? Se a gente não tem dinheiro vivo para passa para lá, passa para cá, então faz um encontro de conta, é numérico, e a gente resolveria boa parte da dívida que muito o Estado. É demais do Estado, se não tivesse repassar isso. E para poder dizer isso, Fernando Pimentel, ele encontra o caminho para poder... Aí agora esse ano, nós estamos criando os fundos imobiliários e fizemos o refis, que já conseguimos receber à vista em torno de 1 bilhão e a médio prazo em torno de 3,5 bilhões. Então eu estou dizendo que o governador é criativo, é um homem habilidoso. Outro dia eu brinquei com o governador, falei assim, governador, o senhor pode até não estar governando no momento que você mais gostaria, mas eu tenho certeza que você está governando no momento que o Estado mais precisa, que está tendo condição. O bom marinheiro é isso, né? O bom marinheiro é o cara que pega o navio na tempestade, vai tocando ele vai conseguir chegar no porto. Agora, com o mar manso, qualquer um navega, né? Mas o senhor acha que essas dificuldades todas que o senhor levantou, que o senhor apontou, podem prejudicar a tentativa de reeleição do governador no ano que vem, diante desse cenário até de pedidos por renovação que o eleitor tem feito constantemente? Bom, não vou dizer que vai tornar a reeleição fácil. Eu acho que, primeiro, ela vai ser uma reeleição difícil para todos que estão exercendo os mandatos por causa do contexto. Agora, por outro lado, se nós soubermos comunicar, conversar com a população, ela vai compreender, como tem compreendido. Inclusive, me parece que essa semana foi publicada uma pesquisa, o Instituto Paraná e outros institutos já tinham também apontado no mesmo caminho. O governador Pimentel lidera em vários cenários com vários candidatos. Então, para mim, isso já significa um pouco o reconhecimento da população que ele consegue fazer uma gestão possível, não estou dizendo que está fazendo a gestão ideal dos nossos sonhos, mas está fazendo uma gestão possível num cenário tão adverso. Por isso que as pesquisas mostram que Fernando Pimentel é um candidato competitivo e lidera todo o cenário de pesquisa. Então eu vejo que se soubermos conversar com a população, explicar o que nós encontramos, qual que é o contexto que nós governamos e mesmo diante disso tudo, o que é que nós vamos deixar para Minas Gerais, que eu tenho certeza que vai estar melhor do que nós pegamos, o povo vai compreender a nossa mensagem. Mas dentro do partido, a reeleição do Fernando Pimentel é a candidatura natural? Já é dado como certo ou há possibilidade de mudança? Não, o Fernando Pimentel é o nosso candidato. Hoje não se discute outro nome.
O nome do governador está colocado para reeleição, é um nome que nós apoiaremos e, dando tudo certo, é o candidato que nós vamos reeleger para o próximo mandato. O PT vai conseguir governar mais 4 anos, que eu acho que nós temos muito que dizer para as pessoas desse mandato do governador Pimentel. É o nosso plano A e o nosso plano B hoje. Queria falar um pouquinho do cenário nacional com o senhor também, deputado, porque o ex-presidente Lula está para desembarcar em Minas Gerais para fazer aquela caravana, assim como ele fez do Nordeste, vai fazer em diversas cidades aqui em Minas. E nesse momento a gente percebe que o PT trabalha, e todos os petistas que vêm aqui falam isso, que o ex-presidente Lula é o plano A, B, C, até o plano Z do PT. Mas existe aí uma questão judicial também que não pode ser ignorada diante da possibilidade da candidatura dele ser inviabilizada juridicamente em função de uma possível condenação em segunda instância na Lava Jato. Está faltando ao PT pensar de fato e ter essa segunda opção, no caso do ex-presidente Lula, não poder disputar? Olha, o Partido dos Trabalhadores é um partido muito forte, né? Por que o Lula é o nosso plano A, B e C? Porque hoje não tem nada ainda que o impeça de ser candidato. Tem uma condenação em primeira instância, vai ser tratado, né, ainda pela 4ª turma essa questão do presidente, que ele pode ser absolvido ou não. Não sendo absolvido, é possível ainda entrar com um agravo, um pedido de liminar que seja, no Supremo. Enfim, então ainda há um percurso a ser percorrido. É claro que, de maneira inédita, a 4ª turma está tratando o processo do presidente Lula numa velocidade que não tratou outras matérias. Isso também nos chama muita atenção. E um processo extremamente político, vamos ser honestos, né? A gente tem lido aí artigos de juristas, tem um manifesto de mais de 127 juristas do Brasil inteiro, renomados, que eles falam o seguinte: olha, a sentença do Sérgio Moro contra o presidente Lula é uma sentença política. É uma sentença política, um tratamento dado, que é um tratamento que não é dado em outras circunstâncias. Ela é uma sentença tão política que a defesa do presidente Lula entrou na Procuradoria da República pedindo a suspeição do Moro, nos casos das ações do presidente Lula, e essa suspeição foi acolhida pela Procuradoria, pela Subprocuradora-Geral da República, entendendo 9 motivos que o Moro seria suspeito de continuar julgando Lula. Eu não estou dizendo que é para parar de julgar o Lula, não se trata disso. O presidente Lula tem que responder por qualquer denúncia que seja. Nós defendemos a justiça, não é isso? Agora, a justiça dentro do contexto da ampla defesa do direito de defesa e não contaminada por viés políticos. Então, esses novos motivos foram elencados e apresentados. O presidente Lula lidera o cenário de pesquisa, o presidente Lula continua numa crescente. Então, notadamente, não havendo um crime imputado ou comprovado contra o presidente. Se comprovar amanhã que o Lula cometeu crime, provar, é prova, não é delação, porque delação virou um trem danado, né? Algo que deveria ser utilizado para a busca da verdade, se tornou instrumento de perseguição política. Vamos ser honestos, né? A gente está analisando as delações, elas estão passando muito por isso. Uma coisa é quando você faz uma delação em prova, está aqui o documento, está aqui o testemunho, está aqui a imagem, está aqui a gravação. Falar em gravação, nós temos políticos aí, né? Senadores, presidente da República, pegos em gravação, que não recebem o tratamento que o Lula está recebendo sem que haja minimamente um documento que prove que ele tenha cometido crime, como no caso do triplex e tudo. E eu acho que a sociedade está percebendo isso. Nós vimos algumas pesquisas do Datafolha, a popularidade do juiz Moro, a credibilidade dele tem caído. O crescimento do presidente Lula, ele tem uma curva de crescimento. Então a sociedade, por mais que alguns setores da grande mídia tentam dizer para as pessoas, não, Lula é condenado, eu acho que muita gente também consegue fazer análise, fazer leitura do que está ocorrendo. Então, por isso que o Lula tem esse desempenho. A caravana ajuda a fortalecê-lo ainda mais, fortalece o PT, que no auge da crise, né, nós vemos o pior momento do PT naquela eleição municipal. Ali o PT chegou a 5% de aprovação enquanto partido. A última pesquisa que nós vimos, o Datafolha também confirma isso. O PT volta a crescer, é um partido que tem hoje 19%. Entre os partidos, metade do povo fala que não prefere partido nenhum. E quem fala eu prefiro algum partido, 19% prefere o PT, seguido de 5% PMDB, depois mais 5% PSDB. Então, quer dizer, PT tem força política, institucional. Depois o presidente Lula, se o Datafolha também estiver correto, se der uma zebra do Lula, não puder ser candidato por qualquer motivo, e já que eu falei estado de exceção, isso não é impossível, segundo o Datafolha, o Lula teria uma força em torno de 25% para poder transferir para quem fosse o seu candidato. Então, nós estamos no jogo. Muito bem. Deputado estadual Cristiano Silveira, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, vice-líder do governo Fernando Pimentel na Assembleia Legislativa. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Café com Política da Super Notícia FM. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Delma. Prazer foi todo meu e até uma próxima. Obrigado, deputado. Agora são 9h23. Um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os destaques de hoje. Super N, primeiras notícias.